Bom, boa tarde a todos, pessoal. Estamos dando início agora ao nosso terceiro e último encontro do ciclo de palestras e mesas redondas do Floresta em Casa. O tema da palestra de hoje é sobre melhoramento florestal. Eu sou a Maria Vitória e vou estar juntamente com o Newton moderando a palestra. O Newton vai fazer uma breve apresentação dos palestrantes e falando um pouquinho também sobre o Pet Floresta. Oi, pessoal, boa tarde. Então, o tema de hoje do Floresta em Casa é melhoramento florestal. Nós vamos ter 3 palestrantes. Eu vou falar um pouquinho sobre a Rural, sobre o PET e apresentar os palestrantes para vocês. A Rural vai fazer 111 anos esse ano, né? E aí ela foi criada em 1910. O PET Floresta, que está dentro da Rural, ele foi criado em 2010, então ele faz 11 anos esse ano. Essas fotinhas são a equipe do Pet Floresta agora, e o Pet Floresta ele é vinculado ao Instituto de Florestas, né, o curso de Engenharia Florestal, vinculado à Rural. O Floresta em Casa foi uma alternativa que o Pet encontrou para cumprir o tripé de extensão do ensino, e aí ele foi criado durante a pandemia como uma forma de a gente conseguir levar conhecimento para o pessoal mesmo, estando todo mundo em ensino remoto, em suas casas. E aí os palestrantes de hoje são a Natane, que é professora do Instituto de Florestas, né, daqui da Rural. Ela é formada pela Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha, em Mucuri. Ela é formada em Engenharia Florestal e mestre em Ciências Florestal. Ela é doutora em Ciências Florestal pela Universidade de Viçosa e atualmente ela é professora adjunta do Departamento de Silvicultura do Instituto de Florestas da Rural. O Marcelo Luiz Gilaia, ele é engenheiro florestal e ele vai falar um pouco sobre as novas perspectivas do melhoramento florestal. E a gente tem a Brígida, que ela vai trazer um pouco desse panorama mais clássico do melhoramento florestal. Ela também é engenheira florestal formada por Viçosa, e é mestre doutora também por Viçosa, e atualmente ela trabalha como coordenadora de pesquisa e tecnologia florestal da Eldorado. E eu queria muito agradecer a presença de todo mundo que está aqui. A gente espera que o evento seja muito bom para todo mundo. E a gente queria divulgar também que o PET agora criou um YouTube onde todos esses eventos que a gente está fazendo de forma virtual eles vão ser disponibilizados. O primeiro Floresta em Casa de Celulose e Papel já está lá. E aí é só procurar no YouTube PET Floresta Rural, que vocês vão encontrar também no Facebook e no Instagram também, vocês encontram a gente. E aí agora eu vou passar a palavra para a Natane, que ela vai fazer uma introdução sobre melhoramento florestal e vai dar prosseguimento ao evento. Boa tarde a todos. Inicialmente eu agradeço a presença de todos aqui, o convite também do PET Floresta para mediar esse encontro, onde a gente vai ter aí, né, a participação de 2 pessoas com grande experiência na área de melhoramento, que eu já também agradeço pela disponibilidade de trazer essa experiência de vocês, né, de contar para a gente um pouco sobre o trabalho, né, e essas perspectivas do melhoramento. Então, né, para iniciar, dar início a esse evento, o Floresta em Casa, com o tema melhoramento florestal, a minha intenção aqui, né, é falar um pouco, na verdade, sobre melhoramento, como que a gente trata isso dentro da grade curricular para o curso de Engenharia Florestal da UFRJ. O melhoramento florestal, né, é uma ciência relativamente nova. A gente tem que o seu maior desenvolvimento foi a partir dos anos 50, né, no Brasil, foi a partir de 67, ali, década de 70, quando a gente teve a implantação da lei dos incentivos fiscais para florestamento, né. Eu coloquei aqui alguns conceitos de melhoramento florestal, mas, resumidamente, né, é uma atividade que, mediante o estudo e manipulação, né, dos recursos genéticos florestais, a gente falando de melhoramento florestal, objetiva e, né, produz e efetiva essa produção de materiais
superiores para a silvicultura. E como a gente tem cada vez mais, com o crescimento da população e o aumento das demandas dessa população, né, essa demanda por produtos de origem florestal, ela também é crescente, e para subsidiar isso, né, há a importância de se produzir materiais, de se produzir mais, ou se produzir materiais de maior qualidade, maior produtividade, mais adaptados. Nesse desafio, né, entra o melhoramento florestal como uma ferramenta de grande importância nessa demanda e atendimento da sociedade, né. E aí, o objetivo esse objetivo do melhoramento, né, para atingir esse alvo, né, dessa produção desses materiais superiores, a gente tem aí o melhoramento esbarra com algumas dessas dificuldades e desafios, alguns deles relacionados, por exemplo, né, ao tempo necessário, né, a gente sabe que espécies florestais, aí os ciclos são grandes, né, demanda tempo, né, as novas condições que são ambientais, né, de fatores bióticos e abióticos, que surgem, e novidades a cada ano, né, enfim, com essa evolução aí, há necessidade, né, de auxílio, às vezes, e esse melhoramento clássico associado a biotecnologias, a intenção é atingir esse alvo, né, essa produção desses materiais superiores de forma mais rápida, mais precisa e mais eficiente. Então, as técnicas biotecnológicas, elas podem se associar a esse melhoramento nessa intenção de atingir esse alvo, enfim, sendo ferramentas de auxílio mesmo, né? E o que a gente pode colocar dentro dessa caixinha aí, né, de ferramentas biotecnológicas que auxiliam o melhoramento? A gente pode colocar várias, né? Eu vou citar aqui, por exemplo, a técnica do DNA recombinante, cultura de tecidos, marcadores moleculares, genômica, e dentre essas técnicas que auxiliam o melhoramento, eu dou destaque aqui à cultura de tecidos. Esse destaque dado à cultura de tecidos é porque eu trabalho com essa linha de pesquisa, né, e a cultura de tecidos, ela trabalha, né, com o desenvolvimento do material vegetal, em sistemas in vitro, né, onde esse material vegetal, ele cresce ali, desenvolve um meio nutritivo, e esse meio nutritivo fornece os elementos essenciais para crescimento e desenvolvimento desse material vegetal, sob condições adequadas, tanto de asepsia, né, quanto de nutrição, e onde a gente também manipula fatores ambientais, de fácil controle em condições ambientais, em condições de laboratório, para aumentar essa produção vegetal. E a cultura de tecidos, ela vem, né, como auxílio no melhoramento, na intenção de, por exemplo, reduzir o tempo de produzir um material genético superior, ampliar a variabilidade, limpeza de material genético, né, por exemplo, pelo cultivo de meristemas, como própria técnica de propagação, né, uma técnica alternativa de propagação vegetal, quando se tem dificuldade com outras técnicas, por exemplo, é base para outras técnicas biotecnológicas. Por exemplo, não seria possível, né, fazer a transformação genética de um material vegetal sem um protocolo de cultura de tecido estabelecido para aquele material vegetal. Além de também possibilitar, né, a conservação de recursos genéticos é uma dessas formas. Há essa forma de conservar esses recursos genéticos utilizando a cultura de tecidos. E a gente sabe, né, que se não houver esses recursos genéticos, variabilidade, não tem como haver melhoramento. Lá na nossa instituição, no Instituto de Florestas, a gente tem, no prédio da biotecnologia, um laboratório, que é o Laboratório de Recursos Genéticos Florestais, Reginflor, que eu coordeno, né, e nesse laboratório a gente tem desenvolvido trabalhos nessa linha de cultura de tecidos, e a gente, as espécies, né, alvo, principalmente as principais espécies, alvo desses estudos, são algumas espécies florestais da Mata Atlântica, né, com algum grau de vulnerabilidade. E neste laboratório, né, a gente tem desenvolvido trabalhos com auxílio de alguns professores, né, alguns colegas da área,
com alguns alunos de pós-graduação e alunos de graduação também, inclusive aos alunos da engenharia florestal, né, os alunos da rural, da UFRRJ, a gente sempre disponibiliza, né, vaga de estágio, né, quando a gente voltar às atividades presenciais. Eu convido a todos que tiverem interesse, conhecer o nosso laboratório, conhecer o nosso trabalho, nossas pesquisas, né, e se quem se interessar, seria um prazer iniciar vocês, né, nesses trabalhos de cultivo in vitro. Na grade curricular dos nossos alunos, vocês têm a possibilidade de contato, né, com a área de melhoramento, através de algumas disciplinas. Uma delas, né, que está como obrigatória, então todos os alunos da Rural de Engenharia Florestal que estão ouvindo, né, vocês vão fazer melhoramento florestal, e essa disciplina, ela é dada, né, pelo professor Rogério Luiz da Silva, que tem grande experiência nessa área, também já trabalhou em empresa, tem bastante tempo aí de que ministra essa disciplina, então, uma pessoa muito eficiente, que proporciona esse conhecimento, né, ajuda vocês a adquirir esse conhecimento em relação ao melhoramento florestal. E a gente também tem disciplinas optativas dentro do nosso instituto, né, a primeira delas também lecionada pelo professor Rogério, que é a silvicultura clonal. Quem tiver interesse, né, entre em contato com ele para acessar essa disciplina, desculpa. E também a gente tem a IF 242, que é a Biotecnologia de Espécies Florestais, que eu ministro, e nessa disciplina a gente vê vários conceitos importantes dentro da biotecnologia, né, entre eles a cultura de tecidos, mas não só isso, né, marcadores moleculares, genômica, enfim, vários outros pontos importantes, né, técnicas importantes dentro da biotecnologia. A gente, em todas essas disciplinas aí citadas, tem aulas teóricas e práticas, e mais especificamente a disciplina que eu leciono, Biotecnologia de Espécies Florestais, quando, né, em situações normais, de aulas presenciais, os alunos frequentam esse laboratório, né, fazem atividades práticas, principalmente na parte de cultura de tecidos, o que facilita muito o entendimento, né, e o desenvolvimento desses alunos em relação a esse tema. Se vocês tiverem interesse, né, de conhecerem melhor essas disciplinas e até outras da grade curricular, vocês podem acessar esse site que está embaixo, né, do Instituto de Floresta, essa página, que lá vocês encontram, né, inclusive a ementa mais detalhada dessas disciplinas para verificarem, né, quais as temáticas que elas abordam. Mais uma vez, eu agradeço pelo convite ao PET Floresta, né, eu também parabenizo por essa iniciativa muito importante, esse encontro, né, entre os alunos e profissionais, pessoas interessadas na área. Então, esse projeto eu vejo como muito importante mesmo, a disponibilidade das pessoas que aqui estão assistindo, aos palestrantes. Só deixo aqui meu obrigado e me disponho a também participar de próximas vezes, caso vocês solicitem. Muito obrigada. Eu gostaria de passar a palavra do professor Marcelo Laia, né, como os meninos muito bem falaram no início. O Marcelo, ele tem graduação em Engenharia Florestal pela UFV, ele tem mestrado em Agronomia na área de Fitopatologia, também pela UFV, e doutorado em Agronomia na área de Genética e Melhoramento pela Unesp, né. Ele atualmente é professor da UFVJM, instituição que eu tenho muito carinho, né, que foi a que eu fiz a graduação e o mestrado também, e você pode iniciar a sua apresentação assim que você quiser aí, Marcelo. Muito obrigada pela presença. Olá, Natane, obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, Natane. Boa noite, Brígida, professora Vanessa, Newton. Como que é o pessoal que participa do PET, eles são todos de um único curso ou são de vários cursos? Como que é
vamos dizer assim, a audiência hoje? Tem alunos da biologia, da engenharia florestal, tem da agronomia, mas são só engenheiros florestais? Como que é, Newton? Você que participou, você está me ouvindo? Estou te ouvindo. O PET Floresta, ele é um PET só do curso de engenharia florestal, mas Sim. a palestra ela foi aberta para todo mundo, então tem cerca de 80% dos participantes não são da Rural. Então, são pessoas fora da universidade. Perfeito, Joia, muito bom. Para mim é bastante prazeroso, né? Eu agradeço muito o convite, é bastante prazeroso participar, né? Então eu vou trazer para vocês uma apresentação, né? E até gostei, a Rural, né? É um campus maravilhoso, eu conheci a Rural quando eu fazia graduação em Viçosa, eu fui participar de um NF, Encontro Nacional de Estudantes de Engenharia Florestal. A primeira coisa que eu procurei quando cheguei no alojamento da Rural foi água quente, né? Eu não sei se colocaram algumas duchas quentes lá, mas só tinha uns canos lá naquele alojamento que era só água fria. Eu falei, vixe, você sai de Viçosa, né, tomando banho quente. Mas é uma universidade, tem um campus bastante bom, né? O Rogerinho foi meu contemporâneo de curso, né? Nós entramos juntos trabalhar na antiga Champion, o International Paper hoje. Depois disso, eu voltei na Rural a convite do Rogério, né, participar de algumas bancas de concurso. Então, um pouco audacioso aqui, porque eu vou colocar para vocês uma temática, falar aí de genética, biotecnologia e melhoramento florestal, além do clássico, né? E por que eu coloquei além do clássico? Porque a Brígida, né, muito provavelmente, ela é mais prático, né, trabalha em empresa, então talvez ela aborde com vocês coisas mais clássicas, mais práticas. Isso aí, professor. Exatamente, professor, isso aí. Eu vou ser um pouco mais teórico, tá? Mas é assim mesmo. A academia, né, a gente é mais, vamos dizer, prolixos, às vezes é mais teórico, né? E no trabalho, antes de eu ser engenheiro florestal, eu trabalhei na Suzano, né, na área de pesquisa da Suzano, lá em 90, 91, 92, como técnico de nível médio. Então, quando a gente trabalha na empresa, a gente é muito mais prático, mais objetivo, né? Então, pá, bufa, o resultado está ali. Agora, na academia, a gente tem um pouco mais de tempo para trabalhar. Então, eu vou colocar aqui, né? Eu vou falar com você, genética, biotecnologia e melhoramento florestal, além do clássico, né? O meu contato está aqui embaixo, né? marcelo.lai@ufvjm.edu.br. A nossa universidade aqui é uma universidade nova, né? A Natânia é oriunda daqui, então a nossa universidade tem em torno de 10, 11 anos, está bastante novinha, tá bom? E para começar, né, eu vou falar com vocês aí uma breve introdução, falar de melhoramento genético, das ômicas, né, o que é ômicas, potencialidade de usos, e alguns estudos que eu faço aqui com meus alunos aqui no nosso laboratório, no nosso meio aqui na UFV, JM. A primeira questão que a gente tem que demandar com vocês é uma questão do crescimento populacional no mundo, né? Ou seja, toda vez que a gente fala de melhoramento, a gente tem que ter essa ideia. Por que eu faço melhoramento? Eu faço melhoramento porque eu tenho que produzir mais. E se eu tenho que produzir mais, alguém vai consumir isso mais que eu vou produzir, né? Então, a gente tem que sempre produzir mais, com melhor qualidade e utilizar menos recursos, né, ambientais. E esses recursos ambientais serão o quê? Tanto a parte, vamos dizer, a parte de ar, de água, né, quanto a parte de solo e também área, né, expansão da agricultura. Então, nós podemos produzir muito sem utilizar muitos dos nossos recursos naturais, né? Então, quando a gente olha aí, lá em 2100, né, as projeções aí, que a Terra tenha 10,9 bilhões de pessoas, né? A maioria deles nos continentes mais pobres, né? A Ásia, a África. Então, veja que a gente vai ter uma demanda por alimento muito grande, tá? E isso dá um impacto, né? Tanto o impacto da gente ver uma foto desse tipo aqui, quanto o impacto que a gente vê, por exemplo, de guerras, né, e de tudo. Então, tem alguns pesquisadores que dizem o seguinte: os países que vão ser os melhores países, os líderes, né, aqueles que vão estar na dianteira, são aqueles países que vão ter o domínio da produção agrícola. Tá? Então, e para quê? Produção agrícola para que todos, né, se sintam felizes, para que todos possam se alimentar, tá? Para que todos tenham uma vida saudável. E quando a gente fala em alimentação, a gente não fala só do alimento em si, né? Tem uma série de outras questões que também têm a ver com a picanha, né? Então, todos nós queremos uma picanha. Para a gente ter a picanha, a gente tem que ter o quê? O pasto,
né? A gente tem que ter a ração, para a gente ter a ração a gente tem que plantar o milho, para a gente assar o churrasco a gente tem que ter o carvão, para a gente ter carvão a gente tem que ter eucalipto, né? Não tem outra maneira. Eu não conheço alguém que queira fazer carvão de floresta nativa. Então, ou seja, o nosso primeiro passo é preservar as florestas nativas. Para a gente preservar as florestas nativas, nós temos que produzir florestas, né? Porque tem muita gente que sai da universidade com um viés, né, xingando, talvez, um viés muito ruim, da eucaliptocultura, da pirocultura, né, da tecocultura, das plantias florestais homogêneas, né, e nós temos que sempre lembrar que nós, no nosso dia a dia, né, nós vamos precisar deles, inclusive para o nosso lazer, tá? A primeira motocicleta produzida no mundo, ela foi uma motocicleta toda feita de madeira, né, então a única coisa que não era de madeira era o motor, né? Inclusive, né, hoje existem réplicas nos museus, né, porque a primeira, inclusive, ela morreu queimada, ou seja, pegou fogo na fábrica, né, e aí queimou a motocicleta. Então, a primeira motocicleta foi de madeira. Tá? Casas, né, nós podemos ter casas luxuosas, todas elas de madeira, né? Os países temperados, eles têm uma demanda muito grande de madeira. O maior consumidor de madeira nativa brasileira é os Estados Unidos e a Europa, né? Então, assim, e toda vez que acontece qualquer coisa no Brasil, eles são os primeiros a apontar o dedo para o Brasil, né? Então, a gente tem que ter essa noção de que eles compram o nosso produto e nós temos muitas florestas nativas, as nossas florestas nativas não devem ficar imaculadas, nós podemos fazer um manejo, né, sustentável da nossa floresta, né? O professor Arimateia, não sei se ele ainda está na ciência aeropédica, se ele dá aula ainda, mas ele fez vários trabalhos, né, inclusive no Amapá, no Acre, de exploração, de concessão florestal. Então, ou seja, nós temos que utilizar nossas florestas, né? E a madeira plantada também. Hoje nós temos uma outra área de plantios florestais que vai além do eucalipto, que são as meliáceas, né? Que é o cedro australiano, o mogno africano, o mogno indiano, né? Por quê? Nós podemos cultivar essas madeiras nobres aqui para a produção de madeira serrada, né? E nós podemos também ter casas de madeiras muito simples, né? O Marcelo Laia morou muito tempo da vida dele, né? Eu cresci pequenininho numa casinha desse tipo aqui, de madeira, fogão de lenha, a porta era muito parecida com essa, cobertinha de sapé, e muito felizão da vida, corria aqui em volta, fazia de tudo. Então, ou seja, nós temos também a madeira que ela né, ela serve para que você tenha o seu abrigo, né, não só para a produção do seu alimento. Tá? Então, isso nós temos que ver. A cesta básica, né, quando a gente olha uma cesta básica, a gente observa que tem papel na embalagem, né, tem papel que a gente usa para limpeza, higiene pessoal, que sem os quais a gente não sobrevive, tem o papel que a gente usa para fazer o nosso café da manhã. Tá? Então, ou seja, isso vem das florestas plantadas, né? É celulose. Nós não podemos querer produzir isso de florestas nativas, então nós temos que dar muito valor às plantadas, né? E, além disso, nós temos uma demanda muito grande de emprego, de pessoas que precisam de emprego. E quem que vai empregar essas pessoas que estão se formando? São o setor produtivo, né? Ou seja, o setor governamental, ele não tem mais, né, muito que absorver pessoas. Então, nós temos que dar aí vazão aos nossos formandos, ao setor produtivo. E quando eu falo de setor produtivo, nós temos a exploração econômica de florestas nativas, que é muito, e a gente tem que desmistificar isso, é muito possível, e nós temos os plantios florestais também, que nós temos que olhar. E quando a gente fala em florestas nativas, muita gente arrepia tudo, né? E quando a gente olha o Brasil, né, a gente vê que o Brasil ele utiliza 30% aproximadamente da sua área para a produção, né? Desses 30% que ele utiliza para a produção, 8% são pastagens nativas, 13% pastagens plantadas, 7,8%, 8% aproximadamente de lavouras e 1,2% da área brasileira é de florestas. E o Brasil é o maior exportador de celulose do mundo, é um dos maiores plantadores de eucalipto do mundo. Então, eu vejo que a gente tem uma tecnologia muito boa, a gente produz muito com pouco. A gente é um dos maiores exportadores de soja, né? Produção de cana, de feijão, tudo com um pouquinho só, menos de 1/3 da nossa área. Né? 66% da nossa área ela é preservada, né? E desses 66%, 20%. Tá? Então, ou seja, dentro de propriedades privadas. E quando a gente compara com os Estados Unidos, por exemplo, a gente vê que os Estados Unidos é muito contrário do Brasil. Ele utiliza 74% das áreas dele para produção agrícola, né? Só de florestas, né, ele utiliza 27%, 28%.
enquanto que ele preserva só 20%. E é o primeiro a apontar o dedo para o Brasil e falar que o Brasil não está preservando as suas áreas nativas. Então a gente tem que ficar muito preocupado, porque se o Brasil aumentar aqui para 35%, 36% a área plantada, né, cultivada, muito provavelmente ele vai ultrapassar os Estados Unidos em produção de alimento, e muito, porque o Brasil é muito mais eficiente em produção de laranja, né? A Flórida, o Brasil compete com a Flórida para a par de produção de laranja. Então, quando alguém fala que nós não estamos preservando os nossos meios, a gente tem que ficar esperto que eles estão de olho aonde? É na área produtiva brasileira. Eles não querem que nós produzamos mais, tá? Então, isso a gente tem que ter em mente, essas questões, principalmente nós que somos das áreas biológicas, da área de engenharia florestal, biologia, que trabalhamos com a parte de conservação. E não estou advogando aqui que nós temos que acabar com as florestas, não, muito pelo contrário. Estou dizendo que nós preservamos e que nós podemos explorar economicamente as nossas florestas nativas. Outra questão que nós temos que olhar, né, é a demanda por produtos florestais, né? Há estimativas que a demanda vai crescer, né, e a produção não está acompanhando isso. Então, ou seja, isso de um certo ponto é legal, é muito bom, porque quando tem muita demanda por produto florestal, nós vamos ter muita gente querendo plantar floresta. Quanto mais gente plantando floresta, mais emprego para engenheiros florestais, para biólogos, para engenheiros agrônomos, né, quem participa na área. Importante, tá? Por outro lado, quando falta o produto fica caro. Ou quando falta o produto plantado, há a busca, né, pelo produto nativo. Então, nós temos que plantar mais florestas para que a gente não corra esse risco, ou aumentar a nossa produtividade, né? Então, nós temos aí um apagão florestal. Quais são essas consequências, né? Limitações do crescimento de setores que utilizam floresta, por exemplo, siderurgia, né, produção de papel, então tem uma série, produção de celulose, né, pura, né, ultra pura, nanocelulose, né? A gente passa a importar madeira de outros países, e isso é ruim, né? A balança comercial ela fica desbalanceada, aumento do preço, que eu já acabei de falar, e o principal de todos eles é a pressão sobre florestas nativas, né? Então, nós temos que preservar nossas florestas, e para preservá-las, a gente tem que plantar florestas cada vez mais, tá? E do eucalipto, né? O que nós podemos ter aí? Então, né, é uma notícia já antiga, mas só para trazer aqui para você, Suzano e papel celulose, né? Agora já é só Suzano, né? Inicia a produção inédita de celulose fluff, né? A partir de fibra curta, ou seja, outros produtos, né? Hoje nós já temos uma série de vários outros produtos da celulose, né? No dia 8, agora, último, 8 de abril, né? A Eldorado pôs em funcionamento, né, a sua usina termoelétrica, né? Outro dia eu fiz uma apresentação num programa de biocombustíveis aqui, falei de florestas energéticas. Então, uma outra fonte que nós temos de florestas, né, que nós não podemos, talvez nós não precisamos mais plantar floresta para que ela cresça, né, para a gente colher ela com 7 anos. A gente pode colher ela com menos tempo, de plantios mais adensados, né? Inclusive tem experimento aqui na Aperam com isso, tá? Outra questão, né, o eucalipto transgênico, né? Então, ou seja, nós produz 20% mais de celulose. Então, veja que o Brasil está se tornando eficiente, ou seja, nós não estamos invadindo a área de meio ambiente para produzir mais, nós estamos usando a tecnologia, a biotecnologia, o melhoramento clássico para que a gente possa adquirir isso, tá? O presidente da Suzano, né, semana passada, ou retrasada, não sei, né, ele deu falou uma coisa que, assim, eu duvido muito, mas ele disse, o presidente da companhia Suzano de Papel e Celulose, falou, o presidente da Suzano adverte sobre possível déficit global de papel higiênico. Vocês já imaginaram se faltar papel higiênico, né, se faltar absorvente para as molinas? Né, isso é algo que a gente não dá para voltar mais na época da vovó. Tá? Então, a gente tem que ter em mente, falar assim, não, eu sou uma pessoa que vou preservar o meio, mas eu tenho que produzir também. Tá? Então, isso que eu quero que vocês também saibam, né, nessas questões. O Brasil, né, hoje, o mundo, não é só a produção de papel, de celulose, nem só a produção de carvão, né? Nós temos uma frente muito grande que é a produção de biocombustíveis, né? E a floresta, né, hoje, grande parte é utilizada aí para a produção de combustíveis sólidos, né, para queima mesmo, né? Doméstico, 2018, uma grande quantidade dos biocombustíveis que veio da biomassa, né, 86% aí foi para biocombustível sólido. E nós temos aqui, ó, 7,2% que foi combustíveis líquidos. Então, a partir da madeira, nós podemos fazer etanol. Então, ao invés de nós fazermos etanol da beterraba, fazermos etanol, por exemplo, da cana-de-açúcar, que são alimentos, né? Nós
podemos fazer etanol de madeira. Madeira, a celulose é o que mais tem no mundo, né? O polímero mais abundante. Então, podemos fazer. Então, inclusive, eu tenho estudos aqui que a gente trabalha com micro-organismos para quebrar a celulose, produzir glicose, e a partir dessa glicose, aí a gente dá um tratamento que for mais adequado, né? Porque a glicose é o core biosídeos, né? Aí você pode usá-la para produzir etanol ou para produzir outros compostos que for de interesse. Mas é importante vocês terem em mente que não é só carvão e celulose, tem uma série de outras possibilidades. Biogás, biometano, biohidrogênio, tem uma série de questões, né? E aí que surge com essas demandas todas, né, o nosso amigo eucalipto, e não só ele, né? O Pinus também tem a sua parte, né? A teca, que produz outras questões que não é para a parte de celulose, mas a cássia, né? Então tem uma série de espécies que suprem as necessidades, tá? Então a gente, né, olhar com bons olhos isso, essa questão. E o eucalipto, o que nós temos nele? Né? Ele tem uma grande área, né, no Brasil, né, em torno de 9 milhões no ano de 2019 de hectares plantados, né, de florestas, 6,97 eram de eucalipto, ou seja, 77% dos plantios florestais no Brasil são eucalipto, né? Teve um crescimento aí de 2,4% em relação a 2018. Tá? Então, são florestas boas. Minas Gerais é o maior produtor, o maior plantador, vamos dizer assim, né? Então, o estado de São Paulo em segundo, o Mato Grosso do Sul está vindo aí com muita voracidade no plantio florestais, né? E talvez ultrapasse aí São Paulo e Minas, né, rapidamente, já não ultrapassou em área, né? Mas são os dados da IBAE de 2000, a referência de 2019. E o eucalipto é monocultura? Porque todo mundo fala assim, nossa, o eucalipto é monocultura, vai acabar com a natureza, vai fazer isso, vai fazer aquilo, né? Não é bem assim, né? Quando a gente olha as florestas, né, a Veracel, Suzano, Antiga Fibria, International Paper, né? Eu acredito que Eldorado deve ser igual. A gente tem, às vezes, a área de APP e a área de reserva legal, às vezes, é maior do que a área cultivada. Então, a gente tem uma grande quantidade de reservas, né? As empresas elas fazem monitoramento de fauna, então colocam lá, gastam dinheiro com câmeras, né, para sensibilidade, fotos noturnas, né, filmagem, e monitoram isso. Então, o eucalipto ele não é um vilão. Na verdade, ele protege, porque eu prefiro ver algo desse tipo do que, né, e desse tipo aqui, que você pode ter plantios, inclusive em consórcio, né, que são a silvicultura, a agrocivicultura, né, com animais ou com plantios anuais, do que eu ver algo desse tipo, né, ou seja, totalmente uma área degradada, você vê o córrego que não tem nada ao lado, né, de proteção nenhuma. Então, aqui, né, também um outro caso. Então, o eucalipto, o plantio florestal, o plantio homogêneo, né, ele tem determinados, né, muitos benefícios. Só que quando a gente faz o plantio homogêneo, a gente tem problemas, né? Plantou muita gente junto, o que acontece? Você coloca muita gente na mesma sala da briga. Né? Quem mora em república, né, sabe que, principalmente república feminina, né, que às vezes acontece algumas desavenças. Por quê? Porque tem muita gente junto. O eucalipto também, você plantou muitos indivíduos da mesma espécie próximo, vai aparecer problemas. E as espécies melhoradas, né, isso não é só o eucalipto, né, o trigo, a cevada, a soja, né, a laranja, então, que a laranja é um clone, né, a gente fala, a laranja produz semente, não, a laranja, a copa da laranja é um clone, a laranja produz sementes nucelares, né, então é clone da mãe. Então, a gente observa que o ataque por doenças é muito maior, muito incidente, então vai aparecendo muitas doenças, né? Não só doenças, pragas também, nós temos várias pragas que aparecem, né? E isso também não é de todo ruim, porque se aparece praga, aparece doença, mais serviço para melhorista, mais serviço para patologista florestal, mais serviço para entomologista. São áreas que nós podemos nos especializar, que nós vamos ter mercado, né? E não só essas áreas, né? Nós temos as questões abióticas, né, que é geada, por exemplo, eu dei aula em Lages, Santa Catarina, lá na UDESC, lá é frio para danar, muito frio mesmo. Então, e lá planta eucalipto, bentame, né, veminares, tem uma série ali que da Clabin, inclusive, mas, né, dune, então você tem que ultrapassar essas barreiras, né, então você tem problemas, você vai suprir isso como? Melhorando, fazendo melhoramento, tá? Seca, né? Você vai plantar no norte de Minas, né? Aqui na região norte de Minas tem falta d'água, né? Períodos extremamente assim, largos de déficit hídrico, né? Acho que, se não me engano, foi 2013, 2012, aqui matou
muitas plantas da Gerdau, da VM, né, da Valorec, então morreram aqui em região de Três Marias, por causa de falta d'água. E como é que você passa, que você ultrapassa essa barreira? Ultrapassa fazendo melhoramento florestal, biotecnologia, genética, estudo, né, e academia junto com a empresa, tá? Então, dessa maneira. Recentemente surgiu uma doença no sul da Bahia, né, que ocasionando problemas nos plantios da Veracel e da Fibra à época, né, e que foi dado um nome para ela de declínio clonal ou, né, deficiência, né, alguma coisa, né, que leva à morte de todas as plantas e causa um superbrotamento, né. Inclusive nós estudamos aqui, né, uma aluna minha fez trabalho com isso de mestrado e doutorado, né, que é a Anne. Eu vou até mostrar algumas coisas a respeito. Então, é uma doença abiótica, mudança climática. Então, mudou, o eucalipto que era bom, passou a não adaptar mais, tá? Então, essas questões, elas vão aparecendo, tá? E aí, né, volta a falar para vocês, como é que nós vamos fazer isso, né? Antigamente, a gente emasculava, né? Depois que o Teotônio, né, trouxe aí a protogenia, né? A gente já não precisa mascular mais, então você vai lá e faz os cruzamentos controlados, né? Faz a polinização, né? Você pega um indivíduo e cruza com o outro, e você obtém sempre, faz seleção, e você vai obtendo indivíduos superiores, né? Então, esse é o melhoramento clássico, feito principalmente em empresas, né? Que é bastante importante. E sem o melhoramento clássico, não tem como a gente fazer biotecnologia. Ou seja, não tem como você trabalhar com a biotecnologia em cima de algo que não tem variabilidade genética. Ah, então, por exemplo, alho é um problema. Tem algum agrônomo aí que for trabalhar com melhoramento de alho não faz cruzamento. Então, você tem que trabalhar só com variação sobraconal. Tá? Então, é um problema. Então, quando a gente quer melhorar alguma coisa, a gente tem que cruzar. Aí, quando cruza, tem um monte de diferente. A gente vai lá e escolhe. Tá? Então, é dessa maneira que funciona. Tá? Em alguns casos, né, o melhoramento ele é eficiente no médio e longo prazo, mas nós vamos ter outros problemas que talvez ele não seja tão eficiente. Então eu faço, por exemplo, percevejo bronzeado, apareceu em 2006, 2010. O bicho lambeu um monte de plantios florestais. Tá? Então, e aí, como é que você vai fazer? Vai fazer melhoramento? Vai demorar muito tempo. Então você teve que buscar outras alternativas, né? Usar o pesticida químico, né? Tentar uma derroga junto aos órgãos de lembro. Então, ou seja, você vai, busca essas alternativas, o controle biológico, tá? Então, eu fiz trabalho com controle biológico de percevejo bronzeado, mas aí você tem uma outra alternativa que é fazer a biotecnologia, você pode fazer transgenia, tá? Então, você pode usar uma série de questões. Então, o melhoramento genético clássico, ele vai ser eficiente no médio e longo prazo, mas no curto prazo tem que ter outras alternativas para que a gente possa ultrapassar isso, né? E o melhoramento clássico, você faz exatamente isso, você cruza indivíduos, né? Por exemplo, aqui a seleção para ferrugem, né? Então, você cruza o indivíduo e vê quem consegue ser infectado e quem não consegue, né? Por exemplo, aqui do James, da Clabin, né, uma foto dele, então você vê aqui que tem indivíduos, depois de uma geada, que conseguiu sustentar a geada, né? Conseguiu passar o frio. Então, esse indivíduo deve ter alguma coisa, né? Isso aqui é um experimento que eu instalei em 1998, quando era ainda iniciação científica, na antiga Bahia Sul, lá em Teixeira de Freitas, na Bahia, né? Então, eu, né, trabalhei que nem um condenado aqui para um sol quente danado lá na Bahia. Então, ou seja, mesmo na sombra aqui desses plantios, era bastante doloroso o trabalho. Mas veja que é um trabalho muito legal, porque você faz a inoculação do fungo, isso aqui foi para Crifonecta cubensis, né? Então, você faz a inoculação do fungo, depois você volta lá, analisa, avalia e vê quem que foi resistente, quem não foi resistente, e você faz a seleção, inclusive, a campo. Né? Veja que interessante. Aqui, na fotozinha aqui, também um trabalho que eu fiz, né, para ceratocystis, né? Inclusive, eu e o professor Acelino fomos os primeiros a descrever ceratocystis em eucaliptos no Brasil, né? Lá no sul da Bahia, em 98. Então, veja que aqui uma plantinha totalmente suscetível morreu e a outra resistente, né, ao ceratocystis. Então, trabalho para produção, mas melhoramento para resistência a doenças e pragas, né? E também para as questões abióticas, né? Aqui, né, a Natane também trabalha com isso, né? Que é a parte de você fazer a parte de cultura de tecido, então você depois confirma isso, né? Trabalha lá, que você tem um genótipo que você queira ter, o gene dele que você queira transferir, então você tem que ter o auxílio da cultura de tecido, porque você pega o gene, insere esse gene numa bactéria, e essa bactéria transfere para a planta. Então, né, a gente faz seleção. Então, aqui um plantio
né, um teste clonal, onde a gente vê claramente que você tem parcelas que são totalmente suscetíveis e parcelas que são resistentes. Então, né, isso aí você consegue fazer essa seleção, tá? Então, nós vamos trabalhando com a biotecnologia. A biotecnologia tem várias ferramentas, tá? Algumas já ultrapassadas, que a gente usa em alguns casos, outras que são mais novas, tá? Então, temos os marcadores genéticos, os marcadores moleculares, que a gente pode trabalhar com eles, né? A transgenia, né? Que eu vou mostrar algumas coisas, né? Os marcadores genéticos, eles são baseados em fenótipos do indivíduo. Então, por exemplo, eu olho a altura do indivíduo, a cor do indivíduo, né? A casca do indivíduo, tá? Então, ele é um marcador que ele varia de acordo com o ambiente. Então, o ambiente ele pode fazer com que o indivíduo fique com uma casca diferente, tá? E já os marcadores genéticos, né, aqueles que são baseados, os moleculares baseados no DNA, eu olho o DNA ou a proteína, então isso não muda nunca. Então, principalmente aqueles que são baseados em DNA. Então, os marcadores moleculares que eu tenho baseado em DNA, eu posso fazer isso em laboratório, extrair o DNA e utilizo eles para fazer o trabalho. Então, veja bem aqui, diferenças de marcadores morfológicos para os de DNA. Então, vou mostrar aqui para você. Você tem o DAP, né? Todos nós sabemos que o DAP ele tem uma correlação com a altura, né? Determinado DAP, eu sei que vai ter determinada altura, beleza? Ah, se eu somar o DAP com a altura, né, eu sei que eu vou ter, somar não, né, na verdade é multiplicar aqui, mas o DAP e a altura juntos, né, eu consigo ter uma relação com o volume também, que é direta, né, isso aqui já foi demonstrado. Agora, e o DAP para densidade? Eu consigo? Não consigo. E o DAP para porcentagem de lignina, de celulose? Eu consigo falar se o DAP 20 tem mais ou menos lignina, mais ou menos celulose? Não dá para falar isso. Então, quando eu analiso o DNA, aí sim eu consigo ver essas questões de DNA, de densidade de lignina. A mesma coisa da gente fazer o teste da Covid, para quem já teve a Covid aí, vai lá e passa um suave no nariz do sujeito, né, ou na boca, ou na garganta, coleta algumas células, extrai o DNA, o RNA daquelas células ali e vê se tem o material genético do vírus. Então, ou seja, independe se o indivíduo comeu ou não comeu, se ele bebeu ou não bebeu, né? A questão ambiental não vai interferir na análise, tá? Então, isso é importante, as análises que a gente tem. E essas análises se baseiam no DNA que está lá no núcleo da célula, né? O DNA, ele não muta assim tão facilmente, né? Ele é quase que imutável, vamos dizer, né? Então ele é conservado. Então, todos os indivíduos têm esse DNA lá. Então, a gente consegue ver sequências de DNA entre indivíduos e a gente consegue comparar, a gente vê que são diferentes. Então, por exemplo, aqui, eu não sei se vocês conseguem ver o meu mouse, né? Mas eu vou tentar riscar aqui, né? Ah, não riscou, não. Então, eu vou ter que voltar aqui. Então, ou seja, aqui, né, eu tenho uma sequência aqui que os dois indivíduos têm. Né? Aqui no meio eu tenho uma pequena variaçãozinha, um G e um C aqui diferente, e do outro lado aqui um é verde e o outro é azul. As sequências são totalmente diferentes. Então, eu consigo ver essas sequências a nível de DNA, essas diferenças. Né? E aí, quando eu faço cruzamento entre um pai e o outro, que tem DNAs diferentes, eu consigo ver esses DNAs diferentes na progênie, nos filhos. Né? E aí eu consigo fazer, então, essa seleção. Tá? Então, as aplicações de marcadores moleculares elas são quase que ilimitadas. Né? Então, eu posso verificar a variabilidade genética do meu grupo de indivíduos, eu posso fazer teste de paternidade, né? Sim, né? A gente faz teste de paternidade para eucalipto, para pinos, né? Para vários indivíduos. Às vezes o vizinho coletou lá um explante, multiplicou, e aí? Né? Então, faz o teste de paternidade, vê se né? O teste mixsatélite. Ou para a gente fazer a proteção, né? do indivíduo, a proteção clonal, a proteção do genótipo, também a gente faz isso, tá? Então, a pureza, ver se o clone está puro, se não está puro. Então, né, seleção precoce, né, QTLs. Então, a gente faz vários. E as limitações também tem, né? Você pode ter recombinação genética. Quando vocês estudam lá na genética, né, o crossing over. Né? Quando a gente tem um crossover, é uma troca de material genético entre paterno e materno. E a mesma coisa que, se houver uma recombinação genética, a gente pode selecionar um falso positivo. Tá? Os QTLs são regiões muito grandes, né? Então tem uma série de questões aí. O Dário trabalhou muito com essa questão de QTLs na década aí de 90 até 96. Hoje já não usa mais, né? A gente tem os EQTLs que a gente trabalha, né? Tem aí o acesso direto, né, que a gente faz ao DNA, então a gente pode, né, trabalhar com eles. Né, tem a transcrissômica, que eu vou analisar os RNAs mensageiros, proteômicas, proteínas. Então, tem uma série de ômicas, né? A gente chama essa aqui de ômicas. Cada uma delas aqui, a gente acessa um. Então, o mais comum que eu trabalho, por exemplo, que nós trabalhamos na academia, é com a transcrissômica e com a proteômica. Ou seja, a gente analisa o RNA mensageiro ou a gente analisa a proteína. Tá?
Genômica estrutural é quando eu analiso todo o DNA do indivíduo. Tá? Então, eu extraí o DNA do indivíduo, eu vejo tudo o DNA. Então, eu vou ver que produzem algum mRNA e esse RNA mensageiro produz alguma proteína. Tá? Mas pode ser que eu tenha DNAs que não produzem nada, né? Que a gente pode ter uma função epigenética, mas que a gente diz lá, grosso modo, né, que são DNAs lixos. Tá? Já quando a gente trabalha aí com as transcriçômicas, proteômicas, a gente só vai ver aquilo que de fato funciona. Né? O genoma do eucalipto já foi publicado, tá? Então já está disponível, então já foi sequenciado um genoma de eucalipto, isso é muito importante para nós trabalharmos, tá? Aí a gente conhece os genes que o eucalipto tem. O eucalipto tem muita variabilidade, né? Quando a gente fala eucalipto, a gente está falando de gêneros, né? Eucaliptos, a gente está falando de gêneros corímbia, a gente está falando de um monte de espécies em cada um deles, né? Que às vezes se intercruzam entre espécies, tá? Então a gente pode trabalhar. Né, a gente pode fazer aí, depois de conhecer o genoma, a gente pode trabalhar com SNP, com os SNPs, né, com a genômica ampla, a seleção genômica ampla, que é bastante importante na genética quantitativa, tá? E a genômica funcional, que eu tenho trabalhado, né? Aqui essa parte mais genômica ampla, você tem que ter uma parceria muito grande com a empresa, que tem que ter um programa aí de cruzamentos, etc., para a gente fazer isso, né? A parte funcional não depende desses cruzamentos anteriores, né? Quando eu vou fazer genômica funcional, o que eu faço? Eu pego um indivíduo, né? Deixa eu só ver o que tem aqui na frente. Eu pego um indivíduo diferente, por exemplo, eu pego um indivíduo resistente e um suscetível. E aí eu analiso o que o resistente tem que o suscetível não tem. E aí, como que eu passasse isso numa peneira? E aí eu seleciono somente os genes que o resistente tem e que não estão presentes no suscetível. Então eu digo assim, olha, esse indivíduo aqui tem o gene X, Y e Z, que não tem no outro. Então, muito provavelmente, ele é resistente a essa doença porque ele tem esses 3 genes diferentes. Tá? Então, assim que a gente trabalha com essas questões funcionais. Tá bom? A aplicação é muito, né? A gente pode fazer seleção com base gene, né? A gente pode pegar esses genes que a gente conseguiu e transformar em outros indivíduos, né, que fazem uma transgenia, tá? Então, a gente tem uma série de aplicações que eu vou mostrar algumas para vocês aqui, tá? No eucalipto tem vários trabalhos que foram feitos aí com proteômica, já com metabolômica, inclusive, né, que já foram estudados. Né? Um uso prático, né, que isso aqui eu até peguei de umas publicações do Dário Grattapalha, que está disponível na internet. Tá? Então, né, eu fiz algo adaptado do que ele mostrou lá. Então, você tem, por exemplo, um pomar de semente. O que é um pomar de semente? É onde você tem plantas, né, que passaram por um determinado melhoramento e elas produzem sementes. Só que essas plantas intercruzam entre si. Então, pode ser que tenha alguns cruzamentos aqui que não sejam interessantes, né? Tem uma coisa que a gente chama, não vou entrar em detalhe aqui, mas né, e nem tenho condição, mas que a gente chama de capacidade ampla de combinação e capacidade específica de combinação entre indivíduos. O que é isso? Né? Indivíduos que cruzam com um e com o outro, ou indivíduos que recebem pólen de qualquer um e sempre vão dar filhos bons, então mais ou menos isso. Mas eu quero eliminar algumas plantas aqui que eu não sei se são boas ou ruins. Então o que eu posso fazer? Eu coleto sementes, né, monto um teste de progênie, aí eu analiso esse teste de progênie por meio de marcadores moleculares e vejo aqueles que eu quero, né, e falar, oh, esses aqui não servem. E aí, então, eu volto aqui nos pais, né, nas mães, na verdade, e elimino aquelas que são indesejáveis. Tá? Então, com base em marcadores moleculares, eu posso fazer esse tipo de trabalho em pomares de semente, e aí eu vou ter um pomar, né, de sementes melhorado, vamos dizer assim, tá? Posso fazer aí uma árvore de divergência genética, né? Falar assim, ó, esse indivíduo aqui, o 13, por exemplo, ele é muito mais diferente do que o do 1. Né? Já, por exemplo, o indivíduo 4 e o 5, eles são parecidos. Então, eu posso saber. Então, quando eu faço cruzamentos, eu posso querer cruzar indivíduos contrastantes, né, para aproveitar a variabilidade entre eles, ou eu posso querer cruzar indivíduos próximos para aproveitar o que eles têm de melhor, né, a complementariedade genômica deles, tá? Então, quando eu trabalho com genoma estrutural, ou seja, eu vou trabalhar com DNA, eu tenho 2 indivíduos, um baixinho e um alto. Né? Então, eu faço sequenciamento de genoma de um e do outro. Então, eu comparo os genes que um tem com o outro. O que nós fazemos hoje, que é muito mais adequado, né, e tem mais, para mim, ela tem mais funcionalidade, é fazer o genoma funcional, que é o RNA mensageiro. Então, a gente vê o que esse indivíduo 1 tem de RNA e esse indivíduo 2 tem de RNA, por que esse 2 cresceu mais do que o outro? Aí a gente consegue trabalhar isso.
E aí, por exemplo, a gente tem uma via metabólica, né? Se a gente, aqui é a biossíntese de lignina. Então, como é que produz lignina? Tem cada quadradinho desse aqui é um gene. Então, eu faço um estudo daquele lá e eu consigo ver, por exemplo, olha, o indivíduo número 1, que é aquele que cresceu menos, ele não tem esse gene, não tem esse, não tem produzindo, ele não tem 3 genes. Então, eu falo, opa, então esses 3 genes estão na via de lignina que faz, e que é bom para a lignina. Então, eu posso usar esses genes para transgenia depois, tá? Eu posso usar, por exemplo, chips de DNA, né? Então, eu tenho 2 indivíduos, né? Aqui eu tenho um indivíduo de péssima qualidade à direita e tenho um indivíduo de excelente qualidade à esquerda, aqui embaixo nesses quadradinhos brancos e pretos, tá? Então aqui eu tenho uma área, aqui, ó, onde eu não tenho nada e aqui eu tenho genes. Então essas diferenças entre branco e preto são genes que vão dizer para mim por que eles são diferentes, né? Aqui o material da Arborgen, né, só para mostrar para vocês o organismo transgênico versus o não transgênico, né? Aqui da mesma coisa, o transgênico versus o não transgênico. Aqui também, né, o indivíduo transgênico, muito mais vistoso, né, vigoroso do que o indivíduo não transgênico. Aqui é também material da Arborgen, já bastante antigo, né, só uso como exemplo para mostrar para vocês. Né, indivíduos transgênicos que conseguiram passar a geada, indivíduos controle que não conseguiram passar a geada. Então, né, isso é importante, tá? E agora mostrar um pouquinho para vocês do que eu faço aqui no laboratório com os alunos, tá? Então, passou vários alunos por aqui, então nós fazemos alguns trabalhos, né? O primeiro começou lá atrás, foi com um carioca brasiliense, que é o pequizeiro, uma espécie nativa do Cerrado, né? A Thalita fez uma análise de divergência genética, né? Variabilidade genética entre as matrizes, tá? Ver quem que era mais divergente ou não. Depois veio a Inaê, trabalhou com a parte de ecofisiologia, né? Trabalhou com fotossistema 2 em eucaliptos, né? E fez um estudozinho rapidinho de estudando a déficit hídrico em eucalipto, tá? Depois nós tivemos aí manejo de pragas, tá? Então a Camila, ela começou a trabalhar aí com o percevejo bronzeado, né? Então ela fez vários estudos relacionados ao percevejo bronzeado em eucalipto. Ela fez ecofisiologia, né? Analisou o fotossistema 2, usou o NIR, né? Que é a análise de infravermelho próximo, né? Nas folhas, para saber se eu consigo ter uma relação de NIR, né? Com o ataque da praga, tá? E fez controle biológico. Então, o controle biológico é mais legal de ver, né? A gente consegue ver. Então, a gente fez um trabalho in vitro, né? Isso aqui é bovéria. Então, a gente vê que a bovéria, ela mata o bicho. Então, veja que esses chumaçozinhos aqui são fungos, né? Está atacando o inseto. Então, é um controle, né, biológico, né? Então, a gente vê aqui o inseto na folha, né? Aqui em cima o inseto na folha. Então, um trabalho que a Camila fez e a Tati também trabalhou com essa parte, tá? Camila Antunes trabalhou com macaúba, que é uma palmeira também nativa, tá? Estudou a artropodofauna de macaúba, né? A Anne começou a trabalhar com o estresse biótico, né? Aquele que eu falei com vocês, que é uma doença biótica nova, lá da Veracel, lá no sul da Bahia, da fíbria, tá? Então, ela fez um estudo do mestrado dela, ela trabalhou com RT-QPCR, então ela descobriu alguns genes, né? Por exemplo, aqui o vermelho é no indivíduo com sintomas, e o azulzinho no indivíduo sem sintomas. Então, veja que esse gene aqui está muito mais presente no indivíduo com sintomas do que aquele que não tem sintomas, né? Aqui é o contrário, já esse outro gene aqui do lado, o PAE2, né, ele está muito mais presente no indivíduo sem sintomas do que no indivíduo com sintomas. Então, a gente analisou várias situações, tá? A Renata trabalhou com a resistência clonal à Tamatoscória peregrina. Qual que é a ideia aqui? A ideia é existem genótipos de eucalipto que são tolerantes ao percevejo, ou o percevejo não ataca esses genótipos. Então, o que esses genótipos de eucalipto têm? Então, a gente fez o seguinte, extraiu o óleo essencial desses eucaliptos, da folha, de eucalipto resistente e de eucalipto suscetível. E aí a Renata viu que existe uma constituinte desse óleo essencial. Então, agora nós temos um segundo passo desse trabalho que a gente vai tentar, né, é um trabalho, inclusive, que a Suzano está apoiando, né, financeiramente, inclusive com bolsas, que a gente vai estudar se esses óleos essenciais, eles podem controlar o Tamatoscória peregrina, o percevejo, tá? Então, a gente vai fazer isso para o percevejo bronzeado e também para a vespa da galha do eucalipto. A gente vai tentar usar essas duas alternativas, tá? O Tarcísio, né, ele fez uma outra abordagem com o percevejo, porque o percevejo, quando ele ataca o eucalipto, ele tem alguns genes que faz a detoxificação daquilo que o eucalipto produz, que é tóxico para ele. Então, a gente extraiu aí a glândula do percevejo, né, e o Tarcísio estudou essa glândula do percevejo para a gente saber quais genes que estavam presentes ali,
né, entre percevejo que alimentou e percevejo que não alimentou. Por quê? A gente pode usar RNAi para controlar o percevejo, tá? Ou usar uma droga bastante específica para controlar o percevejo também. Tá? A Gisele Gomes, né, e o Farley, eles trabalharam já com uma outra abordagem, que é a de usar micro-organismos para quebrar a celulose. Aqui a ideia já é produzir etanol, açúcar, né, a partir da madeira, que é muito interessante economicamente. Tá? Então, também tem uma linha nesse sentido. Tá? Inclusive, a gente está mandando agora um projeto para continuar esse trabalho. E aqui só um exemplo, então a gente vê aqui esse halo, né, é o micro-organismo que degradou a celulose, ou seja, ele quebrou a celulose. Então, veja que a gente tem micro-organismo que não degrada nada, tem o halo é bem pequenininho, e a gente tem micro-organismo que degrada pra caramba. Então, veja que legal. Né? A gente pode pegar esses micro-organismos, quebrar a celulose, e essa celulose virando glicose, a gente pode fazer o que a gente quiser dessa glicose. E uma do que a gente pode fazer com a glicose é produzir etanol de segunda geração, que é extremamente importante para o Brasil e para o mundo. Né? Aí nós temos um outro trabalho também, que é florestas energéticas. Né? Porque normalmente o eucalipto você planta, leva 7 anos para colher, e num espaçamento de 3x3, né? 6x1, 6x1,5, seja, espaçamentos mais espaçosos. Qual que é a ideia? A ideia é a gente plantar ele mais apertado, junto, por exemplo, 3x1, 3x1,5, né? 6x0,5, e colher isso com 3 anos. Então, eu tenho um experimento na Peran, que a gente já está com 7 anos, agora vai terminar, que a gente fez esse trabalho. Tá? Então, uma foto aérea aqui do experimento, vocês podem observar que aqui, em cada parcelinha desse aqui, é um tratamento, e a gente vê que tem diferença de altura. Né? É nítido, o olhômetro, a gente consegue ver que há diferença de crescimento neles. Né? Então, a gente viu que tem diferença na produção de celulose, né? Espaçamentos mais apertados produzem mais celulose. Tá? Então, bastante interessante essas questões desse trabalho que a gente fez. Tá? O diâmetro, né, o espaçamento influencia mais o diâmetro, né, isso é notório, né, e a altura não sofre tanta influência, então já tem trabalhos publicados sobre isso, né, só para despertar um pouco a curiosidade de vocês. Tá? A Camila trabalhou com proteômica, tá? Então ela fez, inclusive, a parte do doutorado dela na Espanha, lá em Córdoba, né? Então nós coletamos lá nesse trabalho, nesse experimento lá mesmo de espaçamentos, né? São 5 clones diferentes, com 6 espaçamentos diferentes. Então, ela coletou o câmbio, e desse câmbio nós fizemos proteômica. Então, nós queremos ver quais são as proteínas que estão expressas num espaçamento e no outro não. Tá? Então, esse foi o doutorado da Camila, né? Está em fase aí de produção dos artigos. Tá? A Anne e a Ariadne, no doutorado, elas voltaram a trabalhar com a transcriçômica, né? Então, identificar aí genes relacionados ao distúrbio, e a Ariadne trabalhou com genes relacionados à interação ceratocists e eucalipto. A gente quer ver quais são os genes que o eucalipto resistente ao ceratocists tem, que o suscetível não tem. Tá? Por exemplo, no caso da Anne, né, a gente viu aí, por exemplo, nessa via aqui de produção da sacarose e do amido, né, tem vários genes, né, que estão mais expressos, né, então a gente consegue identificar, olha, esses genes aqui eles estão mais presentes em determinado organismo. Então, esses genes eles podem ser passíveis de transgenia. Por exemplo, se eu conseguir isolar esse gene, eu posso mandar lá para a Natânia faz o cultivo lá no laboratório dela de micropropagação, e a gente transfere para um genótipo de eucalipto de interesse. Tá? Então, é possível a gente fazer isso, né, com esses estudos. Certinho? Eu espero ter despertado, né, em vocês a curiosidade. Então, esse é o meu objetivo, né, trazer para vocês que os plantios de florestas, né, principalmente homogêneas, né, eles são extremamente importantes para a gente preservar as nossas florestas nativas, tá? Então a gente tem que ter isso em mente, a gente não pode demonizar os plantios florestais. O melhoramento é algo contínuo, sempre a gente vai precisar, porque sempre vai ter pragas, sempre vai ter doenças, sempre a gente vai querer produzir mais, sempre a gente vai querer melhorar mais, né? Por exemplo, agora com a entrada da produção de energia térmica, de energia elétrica a partir de térmica, de biomassa, né? Então a gente tem uma outra fonte, um outro caminho aí muito grande, né? Logicamente que tem toda uma logística, né, de transporte para a gente ver essas questões todas, mas isso é muito bom, abre muito para isso, né? Produção de cavaco, né? A gente hoje pode pegar o eucalipto, produzir cavaco e vender para queimar em caldeira, né? Ou cavaco direto, a gente pode fazer pellet ou briquetes, tá bom? E nada disso teria acontecido se não fosse, né, os meus amigos aí, né, meus orientados, mas estão todos aí, agradeço muito a eles, né, por ter ajudado aí, contribuir com isso. Pode entrar em contato sem nenhum problema, nós estamos sempre à disposição de vocês. E aquilo que eu disse, que eu queria era despertar em vocês a curiosidade. Se eu conseguir isso, vai estar de bom tamanho. Obrigada, Marcelo. Excelente palestra, né? Vi aqui no chat que o pessoal gostou bastante.
Agradeço novamente a disponibilidade, né, de compartilhar com a gente aí, foi muito bom. E então eu passo a palavra agora, né, para a nossa próxima palestrante, a Brígida. A Brígida também fez graduação em Engenharia Florestal, vocês já apresentaram, né, mas relembrando, ela formada em graduação, mestrado e doutorado pela UFV, e ela atualmente é coordenadora de pesquisa e tecnologia florestal da Eldorado Brasil. E eu também tive o prazer de conhecer a Brígida há um tempo atrás, né? É uma pessoa muito, muito boa, né, Brígida? Eu gosto muito de você. E eu tenho certeza que você tem uma contribuição importante para trazer para a gente, né? E pode iniciar a sua apresentação. Bom, eu queria primeiramente agradecer a vocês pelo convite, a Ana Carolina, a Natânia, ao professor Marcelo e a toda a equipe do PET, tá? Trouxe para vocês aqui um pouquinho da minha experiência, tentei trazer não só aqui as questões que eu tenho aqui do Eldorado, mas também por onde eu passei, e como o tempo não é tão grande assim, então eu tentei frisar, eu construí aí mais ou menos uma linha de raciocínio que eu discuti com o professor Marcelo, tá? E queria falar um pouquinho para vocês, eu formei em Viçosa e logo depois eu fui trabalhar na Peram, lá no norte de Minas, tive essa grande oportunidade de começar lá. Eu acho que é bom falar isso para os estudantes, porque às vezes a gente aceitei uma oportunidade de ir para lá, não entrei na área de pesquisa e logo depois fui para a área de pesquisa, tive essa grande oportunidade, entrei na área de silvicultura. E como eu tinha conhecimento na área de tecnologia da madeira, que eu tinha recém-terminado o mestrado, e eles tinham um programa de melhoramento voltado para carvão vegetal, que é o produto deles, e queriam uma pessoa que tivesse esse viés, e aí, 3 meses depois, eu fui trabalhar no melhoramento, e aí, com isso, eu ingressei nessa área, que hoje é a minha paixão, que é a área de melhoramento, tive convívio com pessoas maravilhosas. Comecei, então, a me aprofundar, né, comecei a ter experiências, conheci o Teotônio, que foi um mestre, o senhor Eduardo, que era o melhorista na época, passei pela Arcelor, depois da unificação das duas empresas, depois da separação eu fui para a ArcelorMittal, e então, nessa época, além de ser responsável pelo melhoramento de Minas, trabalhei também com melhoramento para a Bahia. Em 2016, eu fui para a CMPC, então, saí do setor de siderurgia e fui para o setor de celulose. Então, além de mudar de produto, mudei também de região. Então, a gente sai ali do setor de Minas, onde o crítico para a gente é o estresse hídrico, para o estresse térmico. E aí, no ano passado, aceitei uma oportunidade muito interessante, que era vir ser coordenadora da área de pesquisa aqui da parte de melhoramento e biotecnologia aqui da Eldorado, né, e estou aqui desde então, tá bom? Só para contextualizar para vocês. Então, assim, lembrando daquele fenótipo, né, que é o que a gente espera que é a floresta, e a gente atua aqui, né, nesse genótipo, que é potencializar, né, esse caráter genético, mas que dentro da linha do melhoramento, a gente é muito impactado pela questão do ambiente e dessa interação, que não leiam apenas essa interação da resposta do material ao ambiente, mas sim como que ele responde à questão do manejo que ele sofre, né? Então, a questão dos níveis de adubação que a empresa aplica, a carta de manejo que ela utiliza, aos níveis de controle de mato, e também as pragas e doenças naquela região ao qual o material genético foi instalado, né? Um outro slide que eu sempre utilizei para caracterizar é que não só a floresta é o fenótipo do nosso objetivo, mas também o produto que está ligado ao nosso processo final, né? Então, por um bom tempo eu usei esse slide, porque o meu produto era carvão vegetal e o meu fenótipo era o carvão vegetal, né? E era o carvão vegetal siderúrgico. A gente trabalhava nesse nível. Então, o genótipo era importante, mas estava lá, além do processo de manejo, né? Também o processo de carbonização interferindo ali naquela interação genótipo por ambiente, tá? Então, por que disso que eu estou falando para vocês?
para tentar demonstrar para vocês um pouquinho como é que é esse processo dentro de uma grande empresa, né? Como é que é esse processo de construção de um programa de melhoramento genético. O que impacta nisso, né? Então, primeiro, é essa questão, né, dessa empresa, qual empresa que é, em que grupo que ela está, é uma empresa brasileira, ela pertence a um grupo do exterior, né? Qual é o produto desse processo, se o produto é celulose, se o produto é carvão vegetal, se é madeira serrada. Então, se essa matéria-prima é madeira serrada, é cavaco, e aí sim, né, entra a definição das espécies. E aqui, leia a definição das espécies, não só a definição das espécies para utilização, mas assim também as espécies que estarão disponíveis para você trabalhar, né? Ou as espécies que você vai ter que buscar adicionar, né, dentro da sua linha de trabalho, para que você tenha êxito, né, no programa de melhoramento. Aí é construído o objetivo do programa de melhoramento e construído o programa de melhoramento genético florestal. E tem esse olhar, tá, pessoal? Por que eu falo isso? Eu acho que o professor que conhece, entende, né, o professor Marcelo, que entende um pouco disso, vai entender por que eu estou falando dessa importância. Porque eu vejo que, no nosso caso, aqui, principalmente na Eldorado, nas outras empresas que eu passei, o programa de melhoramento que importa é o programa de melhoramento genético florestal, onde a gente busca trabalhar essa base genética, melhorar essa população, fazer esse desenvolvimento e seleção de materiais potenciais. Por quê? Porque a gente tem, em paralelo, um programa de melhoramento florestal, que é obter materiais de mercados disponível, né, um material que foi selecionado ou trabalhado por uma outra empresa que está disponível no mercado, plantar ele na minha área e ter um produto que possa ser utilizado, né? Isso também, para alguns setores, é tido como um programa de melhoramento. Ele não é um programa de melhoramento, ele é um programa de melhoramento florestal, né? Ele tem uma divisão. Ele participa em algumas empresas? Sim. Ele participa como uma estratégia de curtíssimo prazo, uma estratégia de imediato, mas ele não é o programa de melhoramento genético. Entrando aí, como o professor bem disse, eu gostei muito de ver todo esse, vamos falar assim, esse empenho que a gente vê, principalmente na fala do professor Marcelo e na fala da professora Natânia, você vê que são vários raios de trabalho, né? Você vê que são vários trabalhos em diversas linhas para potencializar a inserção de variabilidade no melhoramento, várias estratégias de trazer ganhos, várias estratégias de potencializar o ganho no melhoramento, né? Então, a biotecnologia, para mim, é uma ferramenta, né, para potencializar os ganhos e a inserção de variabilidade no programa de melhoramento. Tá? Então, nessa construção, eu vou falar um pouquinho para vocês dessas diretrizes que fazem parte do melhoramento, né, que buscam nortear, né, essa definição, as metas, eu não vou falar sobre elas, porque são muito específicas de cada empresa, mas elas buscam comprometer as ações e aumentar a eficiência dessa estratégia que a gente monta. As estratégias, sim, eu vou falar para vocês, porque as estratégias são mais fáceis de vocês lerem sobre ela e encontrarem descritas, né? Então, você vai ver que tem estratégias de curto prazo, cluster, estratégia de longo prazo, a montagem de populações sintéticas, né, como estratégias de melhoramento. Então, eu vou falar um pouquinho delas para vocês. E aí, uma coisa que vocês não veem, mas que é bom citar para vocês que existem dentro das empresas, são o posterior disso, né, das estratégias. Que após a montagem das estratégias, existem, né, os planos de ação, né, então, tudo isso hoje dentro de uma empresa é planificado. Então, você montou uma estratégia, você tem um plano de ação para cumprir, com todas as estratégias desenhadas, com o que, como, quem e quando para cumprir, para que faça com que seja possível você atingir essas metas num dado tempo. Então, aqui são exemplos, né, isso aqui já se passou, essa meta já está ultrapassada, mas
Por exemplo, você tem um IMA-volume de 38 atual, você determina que o potencial para 2022 é 40, então você vai admitir que o plantio dos clones que você definiu para 2022 vão dar um potencial de 40 metros cúbicos para daqui a 7 anos, né, com uma densidade de 550, né, e assim subsequentemente. E essa recomendação feita pela área de melhoramento, ela visa atender a essa expectativa. Então, isso tudo é linearizado, né, e fechado dentro do programa de melhoramento genético, tá bom? Bom, no caso das diretrizes, tá, pessoal? Elas são muito focadas em cima do produto, né? Então, por exemplo, essa empresa, ela é 100% carvão vegetal. É carvão, para siderurgia, ou é outro tipo de carvão? Isso importa, porque tem diferença do carvão siderúrgico para outro, porque tem características específicas para o processo que são necessárias, como especificidades de granulometria, características químicas. No caso da celulose, a celulose é para impressão, é para absorção, para qual cliente que ela vai atender, né? Então, por exemplo, em alguns anos passados, há um tempo para trás, onde a celulose subiu muito de preço, algumas empresas mantiveram clientes chaves porque elas tinham produtos diferenciais. Vamos supor, vou dar um exemplo. A CMPC no Chile, ela tem um diferencial. Por quê? Porque ela produz uma celulose específica que tem uma taxa de absorção diferente, porque as espécies são diferentes. Ela produz celulose de glóbulos e nítens, que é diferente da do Brasil, que a gente não produz celulose dessas duas espécies aqui. Então, ela tem um cliente fidelizado lá. Então, quando a celulose sobe de preço, mesmo que a celulose de lá seja mais cara, aquele cliente é fiel, ele vai manter a compra do produto lá, porque é um produto único, né? Então, isso é uma característica diferencial do produto, né? Então, e esse processo aqui determina o foco das diretrizes também das estratégias de melhoramento. Então, por exemplo, a gente tem focos específicos, diferente do produto, são os focos florestais. Então, normalmente são aumentar a produtividade em volume, aumentar a estabilidade, o que é isso, né? Então, aumentar a resistência aos fatores bióticos e abióticos. O professor falou da pressão das pragas, da pressão das doenças, da entrada do distúrbio fisiológico lá na Bahia, no Espírito Santo, né? Aumentar a predisposição à propagação vegetativa, que quer dizer, eu tenho um clone potencial, mas esse clone tem que ser possível a expansão dele de forma em larga escala. Então, ele tem que ser um clone que tenha capacidade tem que ser possível produzir uma grande quantidade de mudas. Então, tem que ter uma alta taxa de propagação vegetativa para que eu possa levar ele para o viveiro e produzir para plantio comercial. Então, aumentar a predisposição à propagação vegetativa é estratégico. E para foco industrial? Então, vai depender. É para celulose? Então, normalmente, os principais são reduzir o consumo específico, né? Aumentar a densidade, né? Aqui, densidade da madeira, pessoal, há um tempo atrás, para a indústria de celulose era negativo. Hoje, há um certo limite, eles veem como positivo, porque você está inserindo mais massa, logo mais celulose lá no processo industrial, num mesmo volume. Mas é lógico que tem um limite para isso, cada fábrica varia, tá? Aumentar o rendimento da polpa craft, reduzir o conteúdo de extrativos, porque quanto maior o conteúdo de extrativos, a gente perde no processo, porque tem que lavar mais, reduzir o conteúdo de lignina também pelo mesmo processo de deslignificação, e também características do processo para a qualidade, como no caso aqui, aumentar o conteúdo de pantosanas. E para a produção de carvão também tem algumas específicas, né? Igual no caso, aumentar o rendimento gravimétrico. Então, dentro desse processo, sabe? Então, dependendo do produto, define-se as diretrizes. E aqui entra uma questão importante e que varia, tá, pessoal? Não tanto, mas varia um pouco de empresa para empresa, tá? Que é o ciclo do melhoramento. O principal ponto é a formação da parte da base genética,
que são esses testes para o gene puro, que algumas empresas já têm estabelecidos há muitos anos atrás. Eu trabalhei em algumas empresas como a Peranha SMPC, que tem base genética ampla, que foi plantada há 40 anos atrás, foi estabelecido, foram materiais trazidos da Austrália, e que, durante o processo de estabelecimento, foram feitas seleções das melhores matrizes, que permaneceram retiradas as inferiores, essas áreas foram transformadas, assim como o professor citou, em áreas de pomar de sementes, né? Então, esses indivíduos superiores, né, a gente faz a polinização controlada, pode ser feita, antigamente era feita a polinização aberta no próprio pomar, hoje em dia esse indivíduo é resgatado, levado para o pomar indoor, feita a polinização controlada, faz o teste para o gene híbrida em campo. Hoje, algumas empresas fazem a seleção precoce, outras empresas hoje não fazem mais a seleção precoce, já passaram desse de 3 anos para 4 anos, para pegar um tempo maior de avaliação do material, principalmente para estender a avaliação de estresse hídrico, estender e pegar um pouco mais a questão de resistência a algumas doenças, tá? Temos 1 ano de produção de mudas após a seleção, faça a produção de mudas e passa esse material para uma outra fase, que é chamada de teste clonal, sendo que em cada fase dessa de teste, a gente tem um delineamento específico, tá, para cada análise. Depois de 2 anos, esse material é selecionado, avaliado, e esse material volta para o viveiro, são produzidas novas mudas, esse material vai para uma nova fase, que é chamada de teste clonal ampliado. Nessa fase de teste clonal ampliado, esse material passa por novas análises, aí entram, por exemplo, as análises de qualidade da madeira, onde há repetibilidade e número de material suficiente para essa expansão. E nessa fase, o material, além dele ser analisado em comparação aos materiais que estão lateralizados, ele é avaliado em comparação a ele mesmo, que ele está plantado em maior escala. São feitos nesse momento também testes de espaçamento, testes de adubação, e nesse momento ele é definido como potencial para inserção na área comercial ou eliminado do processo. E aí sim, o material é recomendado, tá? Para uma entrada inicial. Cada empresa tem o seu protocolo, né, de definição de taxa de inserção na recomendação. Algumas empresas inserem o material como pré-comercial, outras empresas já inserem o material na recomendação com uma taxa menor, então isso varia. Por que eu achei importante incluir o ciclo? Para que vocês entendam o que eu vou passar a seguir. Tá? Na fase de variabilidade genética, o que é importante que vocês entendam? Eu tinha uma informação, era uma informação interna muito estratégica, que eu não podia trazer, mas que eu queria dar uma ideia para vocês de entendimento. Pensem num funil, né? Todas as empresas têm a sua base genética. E eu tinha uma comparação das empresas. Por exemplo, uma empresa, como que as empresas estão ranqueadas em relação à sua base genética. Isso dá uma ideia até estratégica de em que ponto que elas estão em distância de potencialidade de resposta, né? Aos diversos problemas que podem acontecer, por exemplo, inserção de uma nova praga, inserção de uma nova doença, mas também, né, dá uma ideia de necessidade de inserção de variabilidade, né? Então, eu tenho isso tanto para as espécies de eucalipto, quanto para as espécies de grandes. Então, eu queria que vocês entendessem o seguinte, o melhoramento, o que ele faz? Ele faz uma diminuição de variabilidade, ele faz essa pressão, mas não é porque ele faz essa pressão que a gente não tem que trabalhar com a variabilidade, a gente precisa ter variabilidade, porque variabilidade é a ferramenta que o melhorista tem, né, para estar pronto para as adversidades, né, e é só dessa forma, né, que a gente consegue, genes que a gente consegue introduzir, genes para resistência, por exemplo, a uma praga, a uma doença, a uma diferença de local, né, a empresa quer expandir uma área, então isso acontece muito, tá, pessoal? Então, por exemplo, hoje a empresa está mais, vamos supor, no sul do Mato Grosso do Sul,
ela compra uma área ao norte, então, do nada, você tem que expandir uma área. Então, então você tem que ter base genética suficiente para fazer isso, né? Então, a empresa tem que se resguardar, até porque, eu não trouxe aqui para demonstrar para vocês, mas a Austrália, a maioria das áreas naturais da Austrália, que tem os materiais que nós utilizamos aqui, essas áreas estão virando parques, né? Então, isso hoje já tem uma dificuldade de acesso para nós, né? Para que a gente acesse esse material. Então, isso vai piorar com o passar do tempo. Então, a gente tem uma dificuldade de acessar. Isso só vai piorar com o tempo. Então, a gente precisa repor, compor essa base. Internamente, no Brasil, a gente já tem isso. A gente tem isso no IPF, nós temos isso nos institutos florestais, né? Tem isso em algumas empresas, a gente faz permuta. Então, essa base genética para o melhoramento é extremamente importante. Bom, então aqui um detalhe, né, de como que a gente faz, né, nós temos, assim, normalmente um quadro, nós montamos um quadro com as principais espécies de eucaliptos e corímbia, não só as que a gente utiliza normalmente no melhoramento na atualidade, mas as principais que a gente teria à mão, para que a gente entenda como elas se comportam para as diferentes características. Algumas a gente sabe, outras a gente tem dúvida, né? Então, a gente vai preenchendo esse quadro, né? Às vezes, quando você está numa empresa, igual, por exemplo, eu estava na CNPC, algumas características dessas eu já tinha bem clara, para nitens, para dune, porque lá essas espécies são mais características. Mas para cá eu não sei a resposta, por exemplo, dune. Eu não tenho dune testado aqui. Eu tenho quase certeza que ele não vai sair bem, mas eu não tenho testado, então eu não posso vir aqui e escrever, por exemplo, é ruim, né? Então, a gente tem que ter certeza disso para preencher. Uma ideia para vocês, como que a gente faz essa montagem. Então, a gente trabalha com isso, com essa informação, para construção e definição das espécies que precisam participar da recomendação, né? E também para que, numa necessidade, a gente saiba o que a gente precisa agregar. Então, quais são as mais importantes hoje, né, no meu caso atual, né, crescimento, enraizamento, estresse térmico, estresse hídrico, né, no meu caso aqui, densidade, rendimento, hemicelulose. Então, grandes, urofila, camaldulensis, tereticornis, pelita, brassiana, né, longirostrata para estresse hídrico, e algumas espécies de corímbia que a gente está trabalhando num programa de melhoramento paralelo, tá? Só para exemplificar para vocês. Bom, aqui eu queria abrir um link para as espécies do corímbia, falar um pouquinho delas, né? Sempre que eu tenho oportunidade eu falo, porque depois que eu fui trabalhar na Peram, tive a oportunidade de morar no Rio Doce, quando eu fui para Arcelor, e lá que nós tivemos, tinha, né, a seca de ponteiro do Vale do Rio Doce, que depois foi considerado um distúrbio, que seria o distúrbio fisiológico. Lá era muito importante o corímbia, então hoje está sendo considerado importante para outras questões também, como uma resposta principalmente às pragas que hoje estão causando problemas aqui em Minas, né, como o percevejo bronzeado, o psilídeo, a vespa de galha, mas também uma estratégia, por exemplo, para fechamento de copa e necessidade de menos controle de mato competição, né? Então, eu gosto de falar um pouquinho do corímbia, trazer informações deles, né? Então, aqui, alguns aspectos silviculturais eu gosto de trazer, aqui um plantio, né, do híbrido de corímbia, com fechamento de copa, aqui o plantio já estava com 1 ano e meio, aqui na região do Rio Doce, Toreliana com Citriodora, então a gente vê a área bem limpa, né, porque ele faz bastante sombra, né, aqui um detalhe daquela outra figura, mas em comparação com eucaliptos, a gente vê como ele fecha bem a copa, né, realmente fazendo controle, e aqui para essa região é bem importante, tá, pessoal, porque é uma região que tem um mato bem agressivo, que é aquele colonião, é bem difícil de controlar, requer muitas reentradas,
A produção de muda, também naquela região, que foi um desafio na época, e hoje a empresa lá está produzindo bastante também. Então, e aqui, na época, foi uma surpresa, porque ele produzia muito bem, a muda ficava pronta muito rápido, né? Então, né, existem potencialidades, tanto para a questão do plantio comercial, quanto para a produção de muda, né? Aqui para a qualidade da madeira, né? Demonstrando essa questão, principalmente para carvão vegetal, mas que hoje também está sendo potencial para celulose. Para carvão vegetal, o detalhe da densidade, aqui é citriodora. Aqui uma comparação com urofila e grandes, né? Urofila tendo uma variação maior, mas você vê que ele pode chegar a uma densidade maior, mas ele tem uma variação alta. Aqui é grandes, uma densidade menor, uma variação maior. Aqui é o citriodoro, então você vê uma variação menor e uma densidade alta, né? Um potencial de ter uma densidade maior e uma variação menor. E aqui, para características que seriam potenciais para celulose, aqui tem um detalhe, aqui são 8 clones, né, sendo que a densidade, né, você vê aqui bem acima de 540, materiais com 7 anos, e o detalhe aqui é o rendimento de celulose de 55 desse material, e o diferencial desse corímbia para esses demais é que esse foi plantado na região do Rio Grande do Sul, que a gente imagina que esse material sem o estresse hídrico, ele apresentou menor teor extrativo e, com isso, maior rendimento. E esses materiais que foram plantados na região de Minas, que essa madeira era de Minas, e tinha o estresse hídrico, né, eles tinham maior teor extrativo e, com isso, menor rendimento. Mas, mesmo assim, se a gente transfere essa informação para a Imacel, né, compensa porque a densidade é maior e o rendimento nem é tão baixo, que a gente encontra híbridos de urofila grandes com 52, né. Bom, falando um pouquinho para vocês de estratégias, eu queria trazer aqui um pouquinho das principais estratégias utilizadas. Essa aqui é a estratégia normalmente utilizada como estratégia de curto prazo, porque ela é uma estratégia que você utiliza como mãe um clone que você já conheça, que você já utiliza no seu plantio comercial, já saiba que ele responde bem na sua região, que ele cresce bem, mas que, por exemplo, que ele não tem uma certa característica que você deseja. Por exemplo, o 144, que é um clone muito plantado, é o clone mais plantado no Brasil, e sim, é o clone mais plantado no mundo, ele é um clone muito plástico, né? Ele vai muito bem em muitos lugares, mas ele tem uma densidade baixa. Então, vamos supor, se você quer um material genético que possa ter, quem sabe, a capacidade de plasticidade, mas que você precise agregar densidade, então você utiliza essa estratégia, uma estratégia de curto prazo, por quê? Porque você não precisa ter uma formação de uma população, uma seleção dentro de uma população, você utiliza um clone e utiliza pólens de uma espécie que carrega a característica que você tem interesse, no caso, a densidade. Então, seria, no caso, você trazer, por exemplo, um camaldulense, tem densidade alta, um pelita, um paniculata, um brassiana, e hibridar com esse material, né, e estabelecer os testes sequenciais. Então, é uma estratégia muito utilizada dentro das empresas, como uma estratégia de curto prazo, tá bom? Uma segunda estratégia muito utilizada normalmente de médio prazo, ela vem com o mesmo princípio da estratégia anterior, só que você utiliza você trabalha com um semidialelo de clones, né, um certo número de clones cruzado com eles mesmo, entre eles, e também feito a polinização, autofecundação, tá? O porquê disso? Porque você conhece esses materiais, né, e precisa produzir uma grande quantidade de materiais potenciais para seleção, tá? Então, você
estabelece a formação, é mais fácil você produzir enxertos desses materiais, porque você já tem a muda, é um material comercial que você já possui, você estabelece o plantio dessas mudas no viveiro, você busca as estacas para fazer enxertia no campo, então fica muito mais fácil de você fazer esse processo, é muito mais rápido, tá? Esse processo é um processo controlado, você vai fazer a polinização no seu viveiro. E tem também a formação de um composto, onde você estabelece essas matrizes enxertadas no campo, e você monta um pomar de recombinação com esses mesmos indivíduos no campo. Então, assim, essa estratégia, normalmente chamada de formação de um sintético, porque a formação utiliza a polinização controlada, e a formação de um composto, porque você está fazendo a formação de um pomar para recombinação de forma aberta, ela é muito utilizada e contabilizada como uma forma de trazer, em grande escala, clones potenciais. Bom, e a estratégia mais utilizada de longo prazo, e que demanda, sim, uma grande quantidade de tempo, é a estratégia chamada de população sintética multiespécie. Eu cheguei a utilizar essa estratégia nas 3 empresas que eu trabalhei, só que, lógico, com espécies diferentes, com objetivos diferentes. Para exemplificar para vocês, o que a gente faz é utilizar, né, aquela definição que eu mostrei para vocês, de como funcionam as espécies, quais são as espécies de interesse. A gente define uma população sintética, porque nós temos as populações formadas de base, né, de urofila, por exemplo, de resinífera, de pelita, com um objetivo. Temos a população de grandes, de paniculata e de camaldulenses, e a gente intercruza essas populações. Intercruza os indivíduos de urofila com pelita, intercruza os indivíduos de urofila com resinífera, intercruza os indivíduos de pelita com resinífera. Né? A gente faz a polinização controlada, estabelece os testes em campo, seleciona os melhores indivíduos. Né? Selecionando os melhores indivíduos, a gente também vai fazer o cruzamento dos indivíduos. E esse processo, ele gera clones. Toda vez que a gente faz a seleção, então eu vou ter clones potenciais de urofila pelita, de urofila resinífera, mas eu também vou ter clones potenciais do cruzamento de urofila camaldulensis com paniculata resinífera, eu vou ter clones potenciais de urofila paniculata com camaldulensis resinífera, mas esse processo leva muito tempo. Como vocês podem recordar, lá atrás, eu falei com vocês que cada rodada daquele ciclo de melhoramento leva 12 anos, porque são 3 para seleção, mais 2, mais 3, mais 1 ano para produção de muda, são 12 anos. Então, cada processo desse de rodagem leva 12 anos. Então, esse processo fechado da população sintética multiespécie leva 12 anos em cada ciclo, tá? Existem empresas, né, que já estão aí fazendo policross, que já estão numa fase de cruzar populações sintéticas, tá? Já estão em fases avançadas. É uma estratégia de longo prazo que demanda recursos, sim, mas é uma estratégia muito interessante, porque a cada momento que você faz seleção na população, você gera potenciais clones. E qual que é o objetivo desse processo? Adquirir variabilidade dentro dessa população suficiente para que você esteja preparado para as adversidades que se seguirão, tá? Porque o que a gente pode observar? Que o melhoramento sempre está respondendo às adversidades, né? Então, por exemplo, entrou uma praga, aí a gente tem que correr atrás. Ao que ela é resistente? Como que nós vamos lidar com isso? No caso, quando entrou o psilídeo, quando entrou o percevejo. Essa estratégia, ela tem o objetivo de potencializar esse processo, né? De ter indivíduos policross, né? E assim também, por exemplo, para vários usos. Aqui, por exemplo, para carvão vegetal, com vários objetivos. Então, aqui, você não vai trabalhar com um objetivo só. Você vai trabalhar, por exemplo, você vai escolher uma espécie para crescimento e enraizamento, a outra para
crescimento, resistência ao frio, qualidade da madeira, a outra para crescimento, enraizamento e adaptação. Você forma populações, né, compostas, né, de espécies diferentes, com objetivos específicos, tá? É dessa forma que a gente trabalha essa estratégia. E por isso, pessoal, que a gente tem planos de trabalho, que a gente tem planos de ação, que a gente tem um programa de melhoramento escrito, né, para que isso não se perca, né? Por isso que as empresas têm programas, né, a gente tem softwares que acompanham as nossas pesquisas, os nossos projetos, que acompanham, por exemplo, as tabelas de polinização controlada, o estoque de semente, para que a gente tenha isso tudo, tudo muito bem organizado, porque é necessário, e porque, por exemplo, se amanhã troca a pessoa da área, esse processo, ele é perpétuo, ele precisa ser perpétuo, né? Bom, para o Corímbia, normalmente a gente utiliza as mesmas estratégias. Como é um processo que está no início, a estratégia de longo prazo, atualmente, que eu vejo que está sendo utilizada, é a seleção recorrente, e não a população sintética multiespécie, às vezes recíproca e às vezes não. Então, assim, não é feito multiespécie, mas às vezes só de 2 espécies, tá? Então, assim, é só Torreliana e Citriodora, Torreliana imaculata, Torreliana variegata, dependendo da região. Por exemplo, se é clima frio, então é Torreliana variegata. Ah, se é estresse hídrico, Torreliana citriodora, tá? E essas aqui são algumas das espécies que estão sendo utilizadas, né? Citriodora, atualmente, Mesofila, Clarksoniana, Stockley, Policarpa, Henry, Intermédio imaculata e variegata. Tem empresas já com tricross de Corímbia, tá? Que estavam na experimentação, que já estão passando para pré-comercial. Isso é muito interessante, porque já tem um ganho aí de potencial, tá, do tricross para o híbrido simples, tá? Agora, uma estratégia diferencial para ganho de tempo no Corímbia é o plantio intercalado, porque o programa de melhoramento do Corímbia, ele é muito juvenil, perto do programa de melhoramento do eucalipto, que tem aí seus 30, 40 anos, né? O programa de melhoramento do Corímbia, ele foi descontinuado pelo grande interesse em eucaliptos e porque não existe cruzamento entre as espécies do gênero Corímbia e as espécies do gênero eucaliptos. Então, foi parado esse processo do melhoramento das espécies do Corímbia e continuado o de eucalipto. Então, isso foi retomado há um tempo atrás. Então, esse plantio intercalado, ele vem como uma estratégia de ganhar tempo, que é o quê? Você tem uma área com espécies, aqui no caso, é uma área de Citriodora, então essa área só tinha as matrizes potenciais e foi plantado o material de Torreliana embaixo. Então, aqui, já nessa figura de baixo, você vê o Torreliana embaixo e aqui em cima o material coincidindo floração. Então, o objetivo aqui é que elas coincidissem a floração para que você conseguisse colher o botão, só que aqui vai acontecer polinização aberta, claro, coincidisse a floração para você colher o botão, o fruto aqui já polinizado. Aqui é lógico que você não vai ter certeza da polinização, você vai ter que produzir o material no viveiro, verificar morfologicamente se houve cruzamento ou não, e é possível isso com os corímbias, por causa do cheiro, por causa do formato de folha, separar os materiais híbridos e levar para o teste dos materiais híbridos. Aqui também é outra área onde foi feito o plantio do Torreliana, embaixo do maculata, também plantio intercalado. Aqui eu queria trazer alguns detalhes para vocês, mas eu vou falar rápido para não tirar muito tempo das perguntas. Aqui as ferramentas que são extremamente importantes para o processo do programa de melhoramento genético, que sem elas não ocorre melhoramento. A principal delas é a clonagem, né, que vocês conhecem bem. O detalhe maior fica para o processo de minixtaquia, que hoje vem ganhando diferenciais, como o Elepote, como o estufim, agora alguns testes de estufim com luz, né, no viveiro. Então, a gente tem utilizado o estufim mecanizado, com controle mecanizado, com a presença de luz,
para potencializar ainda mais esse ganho do estufim, tá? Então, antes esse processo era de macroestaquia, a gente faz mini estaquia, testa o elepote e ainda está utilizando o estufim testando luz, né? Então, sem a clonagem, seria impossível transferir esse ganho que foi adquirido no melhoramento com tanta eficiência, né, e transferir para uma floresta esse melhoramento genético se transformar em melhoramento florestal mesmo, que é ter uma floresta homogênea. Bom, o outro é a enxertia, que eu acho que aí, às vezes, falando para vocês, às vezes o professor, a Natane, o professor Marcelo vão ter ideias legais para a gente, que eu acho que é um processo que a gente precisa evoluir um pouco, que esse processo de você ter uma muda juvenil, você enxertar material de copa adulto para que você tenha um material com porte juvenil e florescendo, né, no viveiro, para que você possa realizar polinizações controladas de uma forma mais eficiente, numa altura adequada. É um processo complicado, que hoje tem uma eficiência não tão alta, né, dependendo. Tem toda uma questão, por exemplo, de você ter que, quanto maior a compatibilidade genética entre o material que você vai enxertar, maior o sucesso, mas mesmo assim, por exemplo, pelita é uma espécie muito difícil de pegar o enxerto. Às vezes pega e com o passar do tempo, o enxerto aborta. Então, assim, às vezes você colheu semente na matriz que você quer enxertar, você semeou, você enxertou a mãe nos filhos e com o tempo ela aborta. Então, é um processo extremamente complexo. Então, assim, essa questão é extremamente complicada porque são as mães, né? Então, aqui, pessoal, para quem não conhece, não teve oportunidade, essas aqui são as matrizes do pomar de polinização controlada. Aqui é lá na CNPC, no sul, aqui na Eldorado, o nosso pomar aqui é aberto. Aqui vocês estão vendo, não sei se dá para ver, é uma névoa branca. Aqui a gente tem um processo de névoa para melhorar o acondicionamento térmico das matrizes. A gente não pode cobrir, porque aqui a temperatura é muito alta, então a gente fez um esquema para tornar o clima mais ameno para elas, que é dar uma névoa para diminuir a temperatura, para possibilitar o florescimento, porque já tinha 2, 3 anos que não florescia o material, e esse ano floresceu. Então, a gente está cheio de estratégia aí. Esse ano nós vamos instalar luz no pomar para induzir florescimento. Então, quem tiver mais ideias, nós estamos querendo, tá? A polinização controlada, processo-chave. Então, a compatibilidade entre espécies é o primordial. Então, o melhorista tem que conhecer isso, ou tem que buscar conhecer e trabalhar esse processo. A gente vê, por exemplo, lá no Chile, lá a CNPC tentando fazer híbrido de nítens com glóbulos e suando, porque um botão é desse tamanhozinho, o outro botão é desse tamanhozão. Então, é extremamente difícil. Quem que vai ser o pai, quem que vai ser a mãe, como é que vai fazer, mas precisa fazer um híbrido dos dois. Então, tem essa questão, a gente tem isso também aqui, tem espécies complexas para trabalhar. Dessa forma que a gente define normalmente, tá? A gente define quem vai ser mãe e pai, principalmente por definição de propagação. Normalmente a gente escolhe para ser a mãe, numa polinização, a espécie que propaga melhor, e depois sobre questões morfológicas, e tem aquela questão da seção, da mesma seção, mais fácil de pegar a polinização, e também ter essas distâncias dos subgêneros. Então, isso tudo a gente leva em consideração para definir esse processo de polinização, tá? A gente acompanha as polinizações de matriz a matriz, aqui, por exemplo, de corímbia. Então, a gente faz acompanhamentos semanais, desde do início da emissão do botão, a gente vê até quando o botão está pronto para fazer polinização. A gente faz essa distância, faz esse acompanhamento, aonde que tem que fazer o processo. A gente utiliza, igual o professor falou, a polinização artificialmente induzida, que é o PAI. É um processo que evoluiu, que hoje é utilizado, mas é um processo trabalhoso. Tem algumas espécies que não aceitam esse processo,
tá? Igual, por exemplo, o Bentame, não aceita, porque é um botão muito pequenininho e é muito invasivo, então tem que se trabalhar para algumas espécies, né? Aqui, a outra ferramenta que nós temos é a seleção. Aqui dentro do esquema seleções que a gente faz uma seleção após o teste progene, né, a gente faz uma avaliação, uma seleção, e dessas avaliações a gente faz avaliação quantitativa e qualitativa, a gente mede, a gente faz, a equipe de pragas e doença faz avaliação de ocorrência, e a gente roda a Selegem para fazer essa seleção, tá, pessoal? Depois da seleção, a gente passa para o processo de produção de muda, resgata, leva para o viveiro. Temos um outro processo de seleção. Nesse segundo processo de seleção, na fase de teste clonal, é o mesmo sistema de seleção, de medição qualitativa e quantitativa. Nessa fase de teste clonal, os materiais selecionados, as mudas são multiplicadas e enviadas para avaliação de resistência e suscetibilidade a pragas e doenças. A gente envia para 2 laboratórios para essa análise, tá? A gente não faz internamente, tá? Tem empresas que fazem isso internamente. E na fase de seleção do TCA e TPP, além de fazer a avaliação qualitativa, a gente faz a caracterização da madeira, a gente coleta as amostras, envia para a nossa área industrial. A nossa área industrial faz a caracterização e avalia o material e qualifica ele mediante os quesitos dela, tá? Isso é extremamente importante para a gente. Ela que dá o aval em relação às características que ela considera mais importantes. Bom, a experimentação, só para um detalhe, às vezes a gente enche um talhão de experimento. Aqui é um exemplo de experimentação implantada ano passado, tá? Então, assim, TCA, teste clonal ampliado, teste clonal, TPH, teste progenie híbrido. Então, a gente insere vários experimentos dentro de um horto com delineamentos específicos para que a gente possa potencializar as chances de selecionar o indivíduo, né? Aquele indivíduo que vai expressar geneticamente tudo que a gente espera, que é crescimento adequado, resistência a fatores biótico e abiótico, e qualidade da madeira suficiente para atender os quesitos da área industrial, tá? Bom, dentro disso, a gente também faz análise de interação genótipo ambiente, extremamente importante para entender qual é o tipo de interação daqueles clones. A gente faz isso para a nossa rede experimental e faz isso todos os anos com os resultados das análises de inventário. A gente tem as unidades de manejo, isso aqui é um exemplo, tá, pessoal? Não trouxe o nosso, mas é um exemplo. A gente utiliza dados de mapas de solo, precipitação, define as unidades de manejo e roda as análises de interação. E aí vocês podem ver, tem materiais genéticos que não sentem essa variação, tem materiais genéticos que sentem muito essa variação. Então, aí você vê esse verde aqui, ó, ele sente para, viu, por exemplo, você tem um material genético que não sente, e você tem um material genético que sente muito. Para a unidade de manejo 1 e 2, ele é altamente produtivo. Para a unidade de manejo 3 e 4, ele cai significativamente a sua produtividade. Então, ele tem uma resposta significativa para as unidades de manejo. Então, o que acontece aqui? Isso interfere diretamente na recomendação. Você recomenda ele para uma região e não recomenda ele para outra. Por que isso é importante? É importante quando você faz essa análise para experimentação, para ver se você precisa separar os programas de melhoramento, ter 2 programas de melhoramento separados por regiões, e também na recomendação, tá? Porque aí você separa a sua recomendação e define locais onde o material genético pode ir e locais que o material genético não pode ir. Bom, aqui só um esboço, tá, pessoal, para não atrasar muito, dos principais projetos que a gente está desenvolvendo em parceria. A gente tem projetos de poliploidia, tá? Temos um projeto que chama Pizarro, que é um projeto de seleção genômica ampla com o Instituto Senai, é um projeto Embrapi, é um projeto que tem 5 anos de duração, nós estamos no primeiro ano dele, e nesse primeiro ano, ele prevê clonagem e multiplicação in vitro de progênies, de
1.000 famílias de grandes urofila, que é a nossa base do melhoramento, e na segunda fase desse projeto, a parte de caracterização fenotípica da qualidade da madeira desses indivíduos, e também a caracterização NIR desses materiais. Temos um projeto que é o projeto de metagenômica, que é a caracterização e isolamento desses micro-organismos da nossa região, tá? Está fazendo isso em parceria com o pessoal da Unicamp, temos uma estudante de doutorado que está fazendo esse trabalho com a gente, estamos fazendo isso aqui internamente também, em parceria com a Unicamp. Temos um trabalho importante, internalizamos equipamentos para fazer genotipagem, a gente está utilizando esse equipamento em 4 processos internos, processos de rotina e também desenvolvimento e utilização desse equipamento junto ao melhoramento genético na avaliação e dos experimentos. Então, ele vai estar acoplado lá na seleção dos materiais genéticos em todas as fases do nosso melhoramento. Tá? E na qualidade da madeira, sendo bem simplista, o que a gente faz hoje é densidade, tá? A gente faz densidades do pré-corte, fica dentro hoje da área de biotec, que é que tem os laboratórios. A gente faz a caracterização dos materiais genéticos da área de melhoramento toda, variabilidade, resposta ao clima, tudo isso a gente faz, e a gente tem trabalhado muito com o NIR, a gente dá com esses 2 projetos, o da seleção genômica ampla e o da caracterização dos materiais genéticos, junto com o melhoramento genético. Estamos com um projeto esse ano de caracterização junto à fábrica de 490 materiais. Então, eles vão analisar o material na fábrica e a gente vai fazer a análise no NIR para construção de modelo, para rendimento, lignina, hemicelulose, principais características do processo. Bom, obrigada. Não sei se eu falei rápido, não sei se eu me fiz entender, espero que sim. Os meus contatos estão aí, fiquem à vontade. E qualquer dúvida, tá bom? Obrigada. Bom, então, chegamos ao fim. Eu queria agradecer, em nome do PET Floresta, a presença de vocês, a Natane, Brígida, Marcelo. Agradecer também os participantes que estão aqui conosco. E assim nós encerramos o primeiro ciclo de palestras do ano. Contamos com a presença de vocês nos próximos. Sigam nossas redes sociais para receberem todas as novidades do PET Floresta. E lá nós vamos divulgar os próximos ciclos. Se inscrevam também no nosso canal para acessar o vídeo dessa e de outras palestras. Tenham todos uma boa semana, uma boa noite. E o PET Floresta agradece a participação de todos.